Olá, senhoras e senhores, eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e tenho aqui o analista de riscos, Nelson Ricardo Fernandes Silva. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, tudo tranquilo. Esse aqui é mais um vídeo do ERISC, seu canal de geopolítica e análise de riscos. Nós vamos falar hoje sobre a reunião da CELAC lá na China. O que significa isso? Significa que os países latino-americanos foram se reunir lá com o líder chinês Xi Jinping e foram fazer o quê? Foram pedir dinheiro, é claro. E o Xi Jinping anunciou uma linha de crédito de 9 bilhões de dólares para investimentos de infraestrutura na América Latina. A gente sabe que a China tem a chamada Rota da Seda da China, ou Belt and Road Initiative, que é um sistema de financiamento de grandes obras de infraestrutura que a China faz em outros países, e a grande crítica é que esses países acabam se tornando dependentes, depois eles ficam com dificuldade de pagar esses financiamentos, esses empréstimos que a China fez. Para a China é muito interessante, porque coloca não só acaba recebendo o pagamento da dívida, depois, óbvio, com juros, com o aumento dessa dívida, mas ela também emprega uma das pré-condições é que ela use a sua própria mão de obra e a sua própria matéria-prima. Então, é um negócio da China para Pequim, né? Literalmente, um negócio da China. Para a China é ótimo. E a China anunciou na terça-feira que vai fazer uma linha de crédito de 9 bilhões para os países da América Latina. Quem fez uma ressalva, mas uma ressalva entre aspas, foi o governo brasileiro. Falou, não, veja bem, a gente não quer ficar dependente. Mas foi lá com o Pires na mão para conseguir empréstimo, para viabilizar um projeto que é lá da época do governo Lula e do governo Dilma, que é fazer uma ferrovia transoceânica, ou seja, ligando o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Foi lá, saiu sem nenhuma promessa em relação a essa ferrovia, mas a gente viu países sul-americanos, países latino-americanos foram lá, evidentemente, pedir dinheiro para a China. Então, o que é a CELAC, que eu falei aqui no começo da minha fala, é a comunidade de países latino-americanos e caribenhos. Na prática, todos os fóruns da CELAC servem para os diplomatas desses países irem lá apertar as mãos, dar tapinhas nas costas e falar como é legal ser latino, porque na prática nunca saiu nada de nenhuma reunião da CELAC, nada concreto, nunca aconteceu. Ricardo, vamos lá. Como que você vê a China? Ela já fez grandes empréstimos dentro dessa Rota da Seda chinesa, por exemplo, para a África, para países até da própria América Latina. O Suriname ficou com uma dívida gigantesca, bilionária, impagável. Depois teve que pedir ajuda para o Fundo Monetário Internacional para saldar a dívida com a China e sair daquela escravidão de dívida. Mas na África isso é bastante comum, o continente africano é um alvo desses investimentos de infraestrutura da China. E agora a novidade é que, oficialmente, uma coisa que já acontecia, aí, eu acho que um pouco abaixo da superfície, o investimento chinês na América Latina, agora é oficial e está sendo anunciado com toda a pompa e circunstância, e o líder chinês Xi Jinping fez questão de deixar claro que isso é uma forma de rivalizar com a influência americana sobre o continente americano. Como é que você avalia? Então, à medida que a gente vai replicando, né, um modelo de Guerra Fria, a Guerra Fria era uma disputa por zona de influência. Essa que era a verdade. Tu tinha proxy war em tudo quanto é canto do mundo, né, que nem você tem hoje uma repetição lá no conflito da Ucrânia, né, e que a Rússia também fez algo similar, né, na África recentemente, né? Então, isso aí você vai ter esses grandes
essas grandes empreitadas, né? Só que o russo e o americano, na minha visão não, né? Quando tu pega os dados históricos, você vê que eles são muito mais predispostos a intervir militarmente no país dos outros, o que não é muito um perfil chinês. Mas o chinês, ele intervém de outra forma, né? Ele intervém com a parte econômica, com a influência financeira, né? Isso daí, querendo ou não, não tem como ele não intervir. Dependendo do PIB do país, a quantidade de investimento que ele vai botar, que nem foi o caso lá do Porto de Cribe, né, no Camarão, a quantidade de dinheiro que ele colocou lá no Camarão foi gigante, né? O país levaria anos. Por outro lado, o FMI, quando ele te empresta dinheiro, ele tem regras muito mais rígidas, né? Por quê? Porque você tem investidores por trás, tem fundo, tem uma série de coisas. Já quando você fala, né, em China, já é diferente. O principal driver de, em termos de dinheiro, né, financeiro, o principal driver deles, do chinês, é diferente, é geopolítico, é uma visão de muito mais longo prazo, porque esse dinheiro vem do Estado chinês, né? Então o Estado tem uma Isso é política. importante, né? O Estado, Xi Jinping, manda, não, quero investir ali, vai e investe, né? No Ocidente, tem que ter lucro, o projeto tem que dar lucro. Para a China, não necessariamente pode dar lucro, como é um regime totalitário, é uma opção política, né? Eu não acho que é bagunçado o negócio. O que eu acho é o seguinte: eu acho que os drivers, os racionais de investimento, são outros. Eu acho que eles devem ter diversos drivers para definir se vai investir aqui ou lá, entendeu? Mas a diferença é, o driver dele é um capital geopolítico que talvez tenha que te dar um retorno financeiro, mas que pode te dar em 20 anos, em 30 anos, que não seja um retorno financeiro imediato, mas que ele consiga colocar a mão de obra dele que está excedente trabalhando, entendeu? Então é um pouco diferente. Quando você pega um fundo de investimento, o cara quer um retorno em um ano, e aí fica difícil, né? Outros riscos e você tem outras problemáticas nos fundos ocidentais que o cara, dependendo do fundo, ele vai achar que tem que ser verde, que o cara tem que cumprir a agenda de diversidade, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, você tem um número de exigência que é muito maior e que, dependendo do país, ele não vai atingir ou não vai ter nem interesse em atingir aquilo, né? Porque ele tem outra agenda, né? Então, isso tudo é muito diferente, né? O fato de você... O próprio governo americano, se ele enfiasse a mão no bolso, já seria diferente do fundo de investimento americano, né? Porque os objetivos são diferentes. Mas há também uma tentativa de influência cultural, né? Porque, pelo menos o que foi anunciado na CELAC em relação ao Brasil, o presidente Lula ele anunciou o Ano Cultural da China como 2026. Quando ele foi para a Rússia há alguns dias também, ele fez uma série de acordos de cooperação na área de educação, na área de cultura. Então, eu acho que essa história de que China e Rússia não querem ter uma influência de soft power, ela, no mínimo, está mudando agora. Agora é oficial, eles vão ter acordos de cooperação cultural. Será que vai começar a abrir Instituto Confúcio? Instituto Confúcio são aquelas espécies de escolas de língua chinesa que elas vêm muito atreladas a todos os projetos da Rota da Seda da China. Se ele falar, tudo bem, a gente vai financiar um porto, vai financiar uma ferrovia, mas você também vai ter que botar umas escolas de chinês, vai ter que absorver a minha cultura também, vai ter que transmitir
a programação da minha TV estatal chinesa. Isso aconteceu muito na África, né? Me parece que está havendo também um colonialismo cultural assim, com esse tipo de projeto aqui no Brasil. Eu acho que eles não são muito competentes para isso. Eu acho que eles até tentam. Por exemplo, eu acho difícil da China, ela, no modelo dela que ela vai tentar fazer de neocolonialismo, sei lá, ou de quê, ou de projeção de poder, ou de ocupar espaço de poder, ou de projeção de poder geopolítico, seja lá como for o modelo, eu acho que a tendência dela, ela dificilmente vai optar pela força, entendeu? Das armas. Eu acho que ela optaria até pela corrupção, por link de governo, por outras coisas, tá? Força eu vejo muito mais o europeu, o americano e o russo, né? Adotando um modelo desse. Agora, soft power, eu acho até que eles tentam, mas eu acho que eles não têm habilidade. Quem eu acho que tem habilidade para soft power, além do americano, britânico, eles fazem isso de maneira estruturada, né? Mas quem eu acho que vai bem sem fazer isso de maneira estruturada é o indiano, né? Porque você tem Bollywood. Então, querendo ou não, você despeja a tua cultura, né? Mas alguém assiste Bollywood fora da Índia? Não, mas tu tem. E aí você acaba despejando a tua cultura, né? E não é um negócio que eu imagino que seja muito estruturado, diferente. Quando você pega Hollywood, você tem agenda, né? Então, o Ocidente também tem essa agenda. Quando eu empurro para você pegar um empréstimo meu e te empurro uma agenda de gênero, uma agenda de diversidade, eu estou te fazendo uma imposição cultural, né? Então, aqui é muito comum. É que a gente não. Já é tão comum aqui para a gente que a gente nem leva isso em consideração. Eles impõem de outra maneira, mas aqui a gente também tem essa imposição. Eu lembro que eu conversei com uns chineses há alguns anos, né, e o que eles estavam falando é que tipo de valores culturais eles queriam passar para o Brasil. Aquela história de se contrapor ao modelo ocidental de que o sujeito ele tem sucesso individualmente. Para o chinês, não. Você só tem sucesso se você for em conjunto, seja o conjunto, seja a família, seja o Partido Comunista, seja qualquer outra instituição. Ele desestimula um sucesso individual, o protagonismo do cidadão e quer vender uma ideia de que você só as instituições e as instituições coletivas você só pode ter sucesso, você só é legitimado moralmente se você tem sucesso de forma coletiva. Eles tentam passar essa mentalidade, mas é que tem a ver lá com a realidade deles. A gente não pode esquecer que, apesar de eles terem se aberto economicamente, eles ainda são um regime comunista, né? Então é disso que a gente está falando no final. E eles tentam trazer esse tipo de valores para a América Latina. Eu não sei que tipo de aderência vai ter esse tipo de valores fora de uma bolha lá da esquerda, né? Quem eu vejo ter muito sucesso aí na parte... Vamos, se puder fazer aqui Começa de novo essa fala, porque travou aqui. Então, quem eu vejo ter bastante sucesso, se é que a gente pode chamar de neocolonialismo, mas de uma forma até certo ponto mais soft, é o francês. É a língua que mais cresce na África. Por quê? Porque quando você vai fazer um curso de inglês, tu aprende inglês e um pouquinho da cultura do país, né, da origem do curso. É tão padronizado o ensino do francês que você absorve muita coisa, né? Já começa que dificilmente tu vai pegar algum quebecois para te ensinar francês, tu vai pegar um francês. Já o inglês não, o outro vai pegar um americano ou você vai pegar um britânico, né? Essas duas
grandes linhas, né? Tu não vai procurar, eu quero um professor neozelandês para ver como é que é. Tu não vai fazer isso, né? Então, já é um pouco diferente isso daí. E eles conseguem passar bem a cultura dele através do idioma. É que hoje não está muito prático, né, o idioma francês, à medida que a França foi perdendo espaço, né, em termos de economia, de tecnologia, etc., acabou, né, sendo menos expressiva. Na África ela ainda é muito expressiva, né, cresce muito, é o idioma que mais cresce na África, né, mas eu acho que o grande problema quando você vende a cultura chinesa é que eles têm uma cultura muito própria, é muito difícil. E as esquerdas aqui que tentam auxiliar, né? Por exemplo, eu acho que elas fazem uma confusão muito grande, porque as esquerdas aqui elas pararam num modelo de comunismo que era na época da União Soviética, que era na época da China. Isso não existe mais. Se ele for lá se tu pegar um esquerda raiz aí da vida, né, bem antigo, e tu mandar ele para a Rússia, ele vai entender que o Partido Comunista é minoria, que não tem força nenhuma. Ele não é. Você tem uma tendência muito grande conservadora. Você vai ver que o que tu tem de Partido Comunista na China é muito diferente do que você tinha naquela época lá atrás, porque eles se adaptaram para modelo econômico, para certa abertura de mercado e etc. Então, eles mudaram bastante as bases iniciais. E o cara ficou com a cabeça no passado, né? Ele achando que lá que ele vai encontrar algo igual, e não vai, é diferente. Curiosamente, você tem coisas legais, né, que ficaram dos regimes e coisas muito ruins, né? Mas, por exemplo, tu vai na Rússia e tu vai na Ucrânia, né? Aquela cultura, por exemplo, tu vai na Rússia, na Ucrânia, né? Tu ainda acha aquela cultura de workspace, aquela questão da leitura, né? Então, tu tem muito espaço de leitura, biblioteca, arte, isso tudo, muita coisa disso era uma herança meia coletivista, né? Porque como o cara não tinha dinheiro, era quase tudo igual para todo mundo, aí o Estado tentava, de alguma forma, né, dar algum lazer para o sujeito e acabaram ficando algumas estruturas, né, ginásio, essas coisas da época ainda da antiga União Soviética. Por outro lado, você tem verdadeiro pavor, né, do sistema de cota soviético, né, que matou gente para cacete na Rússia, matou gente para cacete na Ucrânia, nos países bálticos, né? E eu acho que a versão que chegou aqui à época, há muitos anos atrás, era uma versão muito romantizada da coisa, né? O cara achava bacana, mas ele não vivia aquilo, né? Eu acho que foi o que Cuba abraçou, né? Ela abraçou uma versão romantizada e depois ficou complicado ali para eles chegarem no meio termo, né? Evoluir. Eu acho que eles ficaram com um modelão antigo e que estão andando até hoje com isso. Eu não sou especialista em China, mas eu li algumas análises que você tinha justamente esse modelo completamente diferente de partido de partido comunista com o Hu Jintao, com o Jiang Zemin, que eram os caras que eles aumentaram aí o poderio econômico, eles aumentaram, depois que os Estados Unidos meio que normalizou, trouxe a China para a Organização Mundial do Comércio, que eles começaram a desenvolver mais o capitalismo, esses líderes do Partido Comunista Chinês, eles abriram e mudaram exatamente aquela coisa lá da época do Mao Tse-tung, né, que era o comunismo raiz. Mas alguns autores argumentam que o atual Xi Jinping ele tem tendências aí de volta às raízes da época lá do Mao, né? Mas isso
seria discutir mais política chinesa. O que me chama a atenção, Ricardo, as falas dessa semana, o Xi Jinping e o Lula falando em multilateralismo e em livre comércio, e os Estados Unidos, claro que eles falam que quando o Trump ele aumenta as tarifas de comércio americana, ele está falando em reequilibrar o sistema. Mas a gente pega líderes de esquerda falando, a gente aqui está defendendo o livre comércio e o Trump está botando isolacionismo e barreiras tarifárias e protecionismo. É um mundo muito louco, né? Se a gente for parar de ver uma inversão de valores, né? Então, porque você tem as bases de cada sistema, mas no final do dia, quando você volta à questão da geopolítica, né? Na defesa de interesse. Por exemplo, quando os Estados Unidos critica a gente por não ter economia mais aberta, por ter estatal, a gente tem 500 estatais, Estados Unidos tem 7.000, entendeu? Quando critica... Então, na realidade, tu sempre vai ter um interesse geopolítico e que ele acaba sendo preponderante, né? E o americano, ele é mestre, né, nessa ambiguidade, né? Ele faz isso lá com Taiwan, fez isso com uma série de gente, né? Ele reclama aí dos estados autoritários, mas ele apoiava o Reza Pahlavi lá no Irã, ele apoiou, o pessoal veio falar do ISID, porque o ISID apoiou tal queda de governo, apoiou a outra. O SID, ele sempre apoiou os interesses americanos. Se era interessante para o americano ter um ditador lá, teria. Se fosse interessante ter um... E essa que foi a realidade, né? Então, esse que é um grande problema, né, dessa política ambígua americana. Não só o americano tem a política ambígua, né? O russo, quando interessa a ele, também tem a política ambígua. Eu acho que nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque como eles têm uma sociedade que tenta ser democrática a todo jeito, então fica mais difícil, né, você justificar a ambiguidade. Mas prova disso é que está o Trump lá vendendo 147 bi para a Arábia Saudita, que não tem nada de democracia lá e nunca será, né? E aí, como é que tu faz? Tu não faz comércio com nenhum desses países? Tem uma hora que não dá, que você não consegue ficar sem fazer, né? Ou tu aceita que ele é daquele jeito, acabou, não tem muito o que fazer. Falando sobre um assunto agora de geopolítica mais relacionado ao Brasil, Ricardo. Vamos falar, acho que não cabe a gente falar de política nacional, mas de interesses geopolíticos e interesses de diplomacia. Eu queria falar da ferrovia transoceânica. Ela é um projeto aí da década de 50, que foi resgatado pelo Lula e depois, durante o governo Dilma, a ideia é fazer uma ligação de portos no Oceano Atlântico até portos no Oceano Pacífico, até a costa do Peru. Então, essa ferrovia ela teria mais de 4.000 quilômetros, ela partiria da Bahia, iria pelo interior do Brasil até o Acre, e de lá iria para o Peru e chegaria ao Oceano Pacífico. É uma ideia, é uma ferrovia, obviamente, para tentar desenvolver a infraestrutura e escoar a produção do interior do Brasil e de estados, aí, não dos estados do Sudeste, dos estados aí, mas do Centro, do Norte, do Nordeste, né? Até porque seria mais curta uma ferrovia que ligasse, por exemplo, o Sudeste ao Chile, seria um percurso bem menor. Mas a ideia é fazer um mega projeto, que se fala desde a década de 50, e agora o governo quer concluir pelo menos a negociação até a próxima eleição, e foram lá para tentar sair com esse projeto assinado lá da China, lá na CELAC, não conseguiram, vão tentar de novo no BRICS, porque daqui a um mês
vai ter reunião do BRICS no Brasil. O Brasil, que é o que está chefiando o BRICS nesse momento. A grande questão que os chineses não estão aceitando é que eles querem botar essa ferrovia dentro do framework, dentro ali do processo da Rota da Seda da China, que é esse que a gente falou aqui no começo do vídeo. Você tem que pegar a mão de obra chinesa, você tem que pegar produto, matéria-prima chinês e o empréstimo, o financiamento chinês, e ele vai fazer tudo, vai te entregar lá e vai passar lá uma conta para você pagar, que vai ser bem difícil de pagar essa conta lá para frente. É um negócio da China para o chinês. O Brasil está relutando em aceitar esse modelo, até porque tem leis, por exemplo, lei de licitação. Como que você vai aceitar que o cara venha com a Rota da Seda, venha com sua própria matéria-prima, com seus próprios trabalhadores, e como que você vai justificar em meio à lei de licitações, que tem que ser pelo menor preço, você tomar preço com diversos prestadores de serviço, seria muito difícil adequar isso à lei brasileira. Teve no final do ano passado uma discussão em o Brasil aderir a essa Rota da Seda, e mesmo com um governo de esquerda decidiram não aderir, porque até eles têm um pouco de medo. Eles querem o dinheiro dos chineses, mas não a maneira que os chineses estão oferecendo. Que tipo de riscos geopolíticos você vê? Você vê mais vantagem ou mais risco? O que você acha? Na realidade, depende, né? Como é que tu vai negociar e o que está sobrando para você e as capabilities que tu tem, né? As capacidades. Vamos lá. O Brasil é muito diferente de você negociar com o camarão, né? O camarão não tem nada, não tem capacidade de construir nada, né? Então, ele levaria, sei lá, 100 anos para conseguir fazer alguma coisa ali. Então, às vezes ele sabe que vai ficar dependente, sabe que vai ficar eternamente escravizado, mas ainda assim melhora a situação em relação ao que ele tem hoje. Ele tem a jazida tal, ele tem um tal porto, mas ele não tem a menor capacidade nem de operar e nem de viabilizar. Ele não consegue nem trazer investidores externos para isso. Aí aparece isso, ele abraça uma oportunidade dessa, né? O que é diferente no Brasil. O que eu acho é que mão de obra, eu acho que tem coisa que vale a pena pegar mão de obra chinesa, né? Tem coisa que não vale. O chinês ele tem uma expertise em ferrovia que eu acho que ninguém atualmente no mundo tem, né? Agora, uma coisa é você pegar o expertise de alto nível. Outra coisa, tu não precisa trazer chinês, né? Tu tem um monte de baiano aí que tu pode botar ali para trabalhar, né? Tu tem mão de obra, né? Nos estados Goiano, Mato Grossense, nos estados todo mundo. Nos estados que ele vai passar, né? Que é Mato Grosso, Bahia, etc., você tem gente, tem mão de obra sobrando ali para você botar, que é uma mão de obra, cá para nós, que não é o top da qualificação. O top da qualificação lá, um engenheiro, você teria engenheiro aqui no Brasil? Teria, mas a diferença é você pegar um engenheiro chinês que já construiu as maiores ferrovias do mundo em tudo quanto é canto, é só mais um projeto, entendeu? É diferente. Não adianta a gente achar que é igual, que não é, né? Então, em termos de efetividade. Agora, o que me parece é que o modelo dele de dependência que ele te amarra é que é um negócio complicado e que talvez não seja interessante para a gente. E aí tem que falar, olha, eu topo esse contrato aí por adesão, eu não assino. A gente tem que definir um outro modelo aqui que atenda você e que atende a gente, fazer um ganha-ganha. Isso eu acho execuível. Quanto ao aceitar sem licitação, eu acho que tu ganha dentro da licitação. Porque o cara vem com uma turnkey solution e com uma agressividade, com uma competitividade que tu não vai conseguir, entendeu? O cara consegue material produzido lá a um preço barato, que talvez vai ser mais barato até do que produzido aqui, né, por causa da escalabilidade dele,
o cara consegue ter mão de obra especializada, ele vai botar tudo isso num contrato que você não consegue. Uma empresa no Brasil, para fazer isso, tu vai ter que fazer um conglomerado, pegar empresa externa, fazer consórcio, e mesmo assim, talvez tudo que você não consiga fazer frente, porque é muito dinheiro envolvido, é muita capacidade, é muita coisa, né? E esse, para eles, é mais um modelo, ele já tem um modelo pronto, ele só vai replicando de país em país, né? Então, eu acho que essa parte ele consegue. Agora, só acho que a gente não deve pegar o pacote pronto, a gente tem que pegar o que nos interessa e negociar o resto, né? Para não virar escravo aí sem necessidade. Um último ponto sobre isso, a gente teve essa... ficou muito claro que o governo brasileiro ele acabou se prestando a propagandear a desdolarização. Isso principalmente ali em 2023, quando houve a primeira visita de Estado aí desse governo à China, lá em abril de 2023, o Lula ele voltou com um discurso muito contra o dólar, que não é justo as transações internacionais serem feitas por meio do dólar, e que ele faria aí que ele seria favorável a ter uma moeda do BRICS ou fazer transações aí entre moedas dos países que compõem. O BRICS é aquele bloco que surgiu lá no começo dos anos 2000, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e depois entraram outros, como a Arábia Saudita, como o Irã. E o que aconteceu? O governo brasileiro falou, vamos criar formas de comércio global que não dependa de transações feitas em dólar. Isso, evidentemente, era um apoio ao que a China e a Rússia chamam de mundo multipolar, ou seja, eles estão lutando contra a hegemonia americana na economia, na política. E estava evidente que o Brasil tinha aderido a esse discurso, só que quando o Trump entrou, aliás, antes do Trump entrar, já no ano passado, na campanha, ele falava assim, ó, quem taxar, quem tentar inventar uma moeda própria, eu vou taxar em 100% de produto americano, para vender aqui dentro para os Estados Unidos, vou taxar em 100%. E ele entrou, a gente viu, agora teve uma espécie de moratório, uma suspensão por 90 dias dessa grande briga de taxas aí entre Estados Unidos e China, mas ficou evidente que nem o Lula e nem os outros líderes latino-americanos ou os líderes do BRICS, ninguém voltou mais em falar em desdolarização, em substituir o dólar como moeda global. Talvez os chineses, porque já estão numa negociação muito tensa nessa questão das tarifas, resolveram não provocar mais. Mas mesmo assim, o Brasil continua desenvolvendo o chamado BRICS-Pay, que seria um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, e o chanceler o russo tinha falado já no ano passado, ó, quem está fazendo isso é o Brasil, não tem nada a ver com a gente, quem está levantando essa bandeira é o Brasil para fazer o BRICS-Pay. E agora ninguém fala mais nada de BRICS-Pay para não tomar a tarifa. O que você acha? Você acha que ainda está viva alguma possibilidade de se fazer um sistema alternativo ao dólar no âmbito no BRICS? Então, acho que tu tem duas coisas aí, tá? Tu tem uma que é sistema de pagamento, que é alternativa ao SWIFT. A China já fez algo fantástico nisso daí, que é muito mais rápido, etc, etc, mas tu tem que ter adesão. Mas tu tem que ter adesão, né? Hoje ela usa, por exemplo, com a Rota da Seda, ela já faz utilizando esse sistema, né? Algumas coisas, né, de transacionais, de mercadoria, compra e venda. Isso é uma coisa, sistema de pagamento. Ele consegue ser mais rápido, mais digital, ela tem uma série de coisas. Mas tu tem que gerar credibilidade, né? E ter adesão, não é isso? Essa é uma coisa. Eu acho que não é só os BRICS que iriam querer. Eu acho que teria até mais gente querendo,
porque ninguém quer tomar a sanção americana. Essa que é a verdade. Eu acho que foi um grande tiro no pé ali do Biden, com esse monte de sanção que saiu distribuindo, é que tem um monte de gente dando um jeito de fazer sem por fora, né? Sem levar a sanção. Esse é um dos problemas. O outro seria um sistema de moeda transacional dos BRICS. Esse não é tão simplório, mas pararia de pé. A Rússia trabalhou bastante nisso, a China trabalhou, atualmente, se eu não me engano, a presidência está com o Brasil, mas vai passar para a Índia. A Índia é mais refratária nesse tema. Então, quando passar para a Índia, ela vai sentar em cima disso aí. Provavelmente não vai sair. Por quê? Porque uma coisa é você ter uma moeda transacional dos BRICS, que faz todo sentido. Porque se eu compro e vendo de você e a gente está trocando as nossas moedas, se a balança não estiver muito alinhada, a gente vai ter dificuldade. Se a tua for muito deficitária, vai ter uma hora que tu vai ter um monte de moeda minha, então não tem que fazer como. Então preciso ter uma moeda transacional, como é o caso do euro, que é diferente do dólar. É uma moeda transacional, né? Ela iniciou a transacional e depois ela passou a ter um banco europeu, ter reserva, ter uma série de coisas. Mas você podia ter uma câmara de compensação e uma moeda transacional. Isso seria interessante. O que não dá é você botar o yuan para fazer isso. Porque, vê bem, o dólar, querendo ou não, embora tu tenha algumas influências do governo americano, e isso prejudica muito, mas, querendo ou não, ele ainda tem uma certa credibilidade. E ele anda solto, né? Por ser relativamente solto, que gera essa credibilidade. Quando você fala em yuan, não é. A característica é sempre o governo segurar isso aí, entendeu? Uma moeda controlada pelo governo, ou seja, inclusive E o aí Trump. não dá. Quem vai querer isso aí? A hora que ele tiver com um monte de dívida, ele desvaloriza ou valoriza, e aí complica a minha vida, né? Então, tu ter um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, eu acho bem salutar. Você ter uma moeda transacional, que é só para você fazer transação e não precisar usar o dólar, eu acho que é fantástico, porque o grande preocupação é você ficar escravo de uma única moeda e o cara te sancionar e tu ficar de pés e mãos atadas, entendeu? Esse é que é o grande problema. Me parece que o Trump está sentado lá, acabou com esses sonhos dessa possibilidade, aí, senão vai meter sanção, Eu vai acho, meter tarifa, né? eu acho que não, porque o maior interessado nisso é a China. E a China e a Rússia, né, são os dois maiores interessados. A China é grande demais para ele colocar tarifa. Né? Ele já tentou Colocou e colocar. tirou, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 90 dias, né? Mas o que ocorre é o seguinte, né? Para ele é difícil, ele não consegue botar uma tarifa indefinidamente. Por exemplo, ele consegue colocar uma tarifa no Laos, bota em 1000% e esquece o Laos lá e acabou, e deixa a economia do Laos ir para o bagaço. Isso ele não consegue fazer com a China. Né? Essa é que é a grande dificuldade. Então, acho que tu vai ter uma tendência desse tema continuar, entendeu? É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos ficar de olho. Daqui a um mês, reunião do BRICS no Brasil. Vamos ver se esse tema é desenvolvido, se alguma coisa é anunciada sobre o sistema BRICS Pay ou de uma moeda transacional, ou o que vai acontecer também em relação ao presidente americano Donald Trump. Se você gostou desse nosso vídeo, deixa um like, avalia, se inscrever aqui no canal, clica no sininho, coloca ali para avisar sempre que a gente tiver um vídeo novo. Ricardo, mais uma vez, obrigado. E eu lembro que a gente se encontra no domingo,
às 21 horas para a live aqui do E-Risk. Tudo bem? Um grande abraço a todos aí. Valeu, boa noite e até domingo, pessoal.